Olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Guilherme Ritter, eu sou professor aqui do Aprova Concursos e venho dar uma bela de uma notícia para todos vocês. Estão abertas as inscrições para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então eu venho aqui, senhores, passar para vocês algumas dicas com base no estudo do nosso edital e venho também convidá-los a fazer parte, então, desse nosso time em busca da sua aprovação nesse concurso. Pessoal, então, trabalhando com o edital, quem ainda tem alguma curiosidade, eu venho trazer para vocês primeira informação bastante relevante, o número de vagas. Percebam, senhores, que são 345 vagas destinadas a esse concurso. 345 vagas. Pode então ser essa a sua chance de alcançar a tão sonhada estabilidade no concurso público. 345 vagas. Essas vagas elas estão divididas nas regiões administrativas, tá, judiciárias do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é importante que seja verificado, deem uma olhada no edital. Vocês vão reparar então, senhores, o seguinte: nós temos várias regiões administrativas judiciárias em São Paulo, então com a divisão das cidades, isso está bem explicadinho no edital do concurso, tá? Então vocês olhem, e no total 345 vagas. Legal? Então veja que o número ele é bastante expressivo. Outra questão bastante importante que os senhores têm que atentar é o prazo de inscrição, de 26 de janeiro de 2015 até 6 de março de 2015. Senhores, 26 de janeiro até 6 de março, tá? Então, cuidado, não deixem para a última hora para realizar a inscrição. Quem for fazer a inscrição já faz aí de forma bastante antecipada, fica tranquilo. Importante, quem que vai elaborar essa prova? Uma banca que eu particularmente gosto bastante e acho que é uma banca extremamente segura para se estudar para uma prova de concurso público. É a VUNESP, tá? É a VUNESP quem vai preparar a prova. Já vou comentar algumas características desta banca para vocês. Mas uma coisa que eu gosto bastante é que na parte de conhecimentos específicos eles não ficam inventando moda. Normalmente eles cobram o conteúdo que está na lei e isso para o concurseiro ele é muito bom. Afinal de contas você tem como direcionar os seus estudos então neste sentido. Senhores, já uma informação importante, tá? Então, a banca vai ser a VUNESP, as inscrições, elas só serão realizadas via internet. Então, isso é importante, tá? Só via internet, quem às vezes não tem condições, já procura aí, né, algum local e pode fazer a inscrição. Outra coisa, não se esqueça que no último dia, porventura, né? Deixou para a última hora, não deveria. Mas então, até às 16 horas do dia 6 de março, tá? Depois, realmente não tem nem choro, nem vela. Não adianta mais, daí perder a inscrição. Então, vamos fazer essas inscrições de forma antecipada. Tá, eu quero fazer inscrição, professor. Então, como é que eu faço? R$50 o valor da inscrição, lembrando que essa banca, ela também, claro, atendendo inclusive a conteúdo legal, ela concede um desconto de 50% se você preencher alguns requisitos determinados. Vamos lá? Quais são os requisitos se eu quero pleitear 50% de desconto, então, na inscrição para esse concurso público? Então, se porventura eu tenho que preencher os dois requisitos, eu for estudante e estiver matriculado, tá? Em qualquer série do ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, quer seja graduação, quer seja pós-graduação, e também, aí eu tenho que somar isso, né? Se eu não receber mais do que 2 salários mínimos. Então, eu tenho que perceber uma remuneração que seja inferior a 2 salários mínimos, ou então eu tenho que estar desempregado. Então, principalmente, né, quem está desempregado, às vezes está com dificuldade, além da bela oportunidade de conseguir aí, então, um emprego público, não é? É possível que você consiga um desconto nessa inscrição, seria R$25. E qual que seria a remuneração? Remuneração excelente, senhores. Vejam só, R$3.878,07, além de auxílios, tá? Auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio transporte, para uma jornada de trabalho que será de 40 horas semanais, tá? Bom, vejam como é interessante, é um salário deste com todos esses auxílios no momento que todo mundo está com medo da nossa economia, né? Você, passando nesse concurso, não vai ficar mais tão apreensivo assim. Senhores, vamos lá. Qual que vai ser a data da prova? Tenho tempo para me preparar? Isso é uma questão bastante importante, né? A gente sempre orienta todo mundo a já se preparar bem antes. Quero fazer um concurso para técnico escrevente judiciário, para escrevente técnico judiciário, vou começar a estudar antes. Mas saiu o edital, tá?
Antes tarde do que nunca. Vou estudar agora, dá tempo? Senhores, dá tempo sim de se preparar bem para esse concurso. Porque a prova de vocês vão perceber que ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é uma prova objetiva, e eu vou falar mais sobre ela. A segunda etapa é uma prova prática, que é uma prova de formatação e digitação. A segunda etapa nem data tem ainda, tá? A segunda etapa eles vão definir depois. Para a primeira etapa nós já temos uma data que é o dia 26 de abril. 26 de abril para primeira etapa. Então, para a prova objetiva, que vai ser uma prova composta por 100 questões, tá? 100 questões objetivas. São questões que têm 5 alternativas e os senhores terão que escolher uma, 5 alternativas. Então, isso inclusive a gente já sabe, não vai ter surpresa na hora da prova, legal? 26 de abril, dá tempo de se preparar e se preparar bem. E não se esqueçam, senhores, os senhores então vão ter que percorrer esse caminho. Claro que é uma estrada difícil, mas eu sempre digo, você tem duas opções. Você pode percorrer essa estrada sozinho, ou você pode percorrer essa estrada com uma equipe preparada para isso, professores especializados em cada uma das áreas que eles estão cobrando no concurso e que vão caminhar, vão percorrer essa estrada junto com você, auxiliando então para que você alcance ao final a tão almejada aprovação. Senhores, tá. O que eu vou fazer, então, se eu for aprovado nesse concurso? Quais serão as minhas atribuições nesse cargo? Quero ver se é isso mesmo que eu quero para mim. Legal, então vejam só quais são as atribuições definidas pelo nosso edital, senhores. Se os senhores forem, então, aprovados, vão executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam funções de suporte técnico e administrativo às unidades, olha só, pessoal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Vão dar andamento em processos judiciais e administrativos, vão atender o público interno e público externo, vão elaborar e conferir documentos, vão controlar a guarda do material de expediente, vão atualizar-se quanto à legislação, e isso vocês vão ver que inclusive é interessante, é gostoso, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Pertinente, então, à área de atuação e também com relação às normas internas. Então essa será a sua atribuição uma vez aprovado nesse concurso, tá? Vocês vão ver que é tranquilo, é bacana, tá? E os senhores estão sendo bem remunerados para isso. Agora, questão importante, senhores, e aqui vem um dos grandes diferenciais do nosso curso aqui da prova. Nós preparamos as aulas com base no edital. Nós não temos aulas prontas que nós vamos usar para esse concurso, nada disso. As aulas serão gravadas a partir do edital do concurso, sabendo exatamente qual que é a banca e vendo as tendências. Então são aulas já direcionadas para esse concurso, para esta banca. Então a banca da VUNESP, quais são as características dela? Bom, a gente já sabe, antes a gente falaria em tendência, esse edital já deixou, né, assentado, está confirmado que serão questões objetivas, múltipla escolha. 5 questões, os senhores vão ter que escolher uma delas. As questões normalmente são realmente objetivas e são curtas, normalmente. Essa é uma tendência baseado em provas antigas. Outra questão muito importante, e do estudo do edital, os senhores vão ver, não é? Do estudo do edital, já é possível prever, inclusive, que esse concurso vai manter a tendência. É o seguinte, na parte de legislação específica, há uma tendência de que se cobre o quê? Letra de lei. Então, é muito raro a VUNESP ela cobrar entendimento jurisprudencial, uma questão meramente doutrinária. Não. Normalmente a VUNESP ela se apega ao conteúdo de letra de lei. E isso tem uma vantagem, não é? Quando você cobra letra de lei, é muito mais difícil que uma questão seja anulada, até porque eles têm um embasamento bem concreto. Então, normalmente as questões são realmente letra de lei. Então, tomar cuidado com isso. E outra questão, português. Pessoal, português é uma matéria que tem que sempre, né, você sempre tem que dar uma atenção especial. Vocês vão ver depois, inclusive, na divisão de questões por cada uma das tarefas, que português tem um peso bastante grande. Inclusive, português, sozinho, constitui um dos blocos de avaliação da prova. Legal? Então, português sempre dá toda a atenção. Vamos lá, senhores, continuando, então, com relação ao conteúdo programático. Quais são as matérias que vocês terão que estudar? São 3 blocos. Português, conhecimentos em direito. Então, vocês vão ter matérias de direito e, por fim, vocês vão estudar também os conhecimentos gerais. Só que o que está compreendido dentro dessa matéria? Português, claro, né? Então, vocês vão ter que estudar ali a matéria de língua portuguesa. Agora, em conhecimentos de direito. Então, vocês estudarão direito penal,
e direito processual penal. Também direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da Corregedoria Geral da Justiça. Legal? Esses são os conteúdos, essa é a matéria de conhecimentos em direito. Inclusive, dando aí uma olhada no edital, a gente pega, por exemplo, direito processual penal, direito penal, são só artigos de lei, o que leva a crer que, mais uma vez, a banca vai cobrar conteúdo de lei. Tá bom? Bloco 3, os conhecimentos gerais, então vocês terão questões de atualidades, questões de matemática, questões de informática e questões de raciocínio lógico. A divisão está da seguinte forma, olha só, você já sabe, você já vai com segurança para a prova. Língua portuguesa. Senhores, olhem aqui, porque eu digo que português é importante. Serão 24 questões de língua portuguesa. 24 questões, senhores, para uma única disciplina. Aí vocês vão pensar, mas professor, conhecimento em direito tem 36 questões, mas são 36 questões divididas em processo penal, processo civil, administrativo, constitucional. Vejam que isso dilui bastante. Só de português já são 24. Então, é a matéria que tem que tomar cuidado e que constitui um bloco e que, inclusive, esse bloco exige o acerto de pelo menos 50% das questões. Tá? Então, isso é bastante importante também, senhores. Mas vamos lá, então. Língua portuguesa, 24 questões. Conhecimento em direito, 36. Atualidades, vejam, é a matéria que menos vai cobrar. 4 questões. Aí vocês vão pensar, bom, então essa eu não vou estudar. Senhores, às vezes uma questão é o que lhe tira do concurso, tá? Tem que estudar e estudar muito bem todas as matérias. Matemática são 10, informática são 16 e raciocínio lógico serão 10 questões. Legal? Essa é a divisão da prova de vocês. Mais do que isso, vejam só, é importante lembrar que no bloco 1 e 2, ou seja, português e também os conhecimentos em direito, esse bloco, essas questões terão caráter eliminatório, sendo que o candidato então tem que acertar no mínimo o quê? 50% dessas questões. E também terão caráter classificatório. Então, não dá para acertar menos de 50% nesses blocos 1 e 2. Já no bloco 3, ele tem só caráter classificatório, tá? O bloco 3 tem caráter classificatório. Aí alguém vai pensar, bom professor, então eu posso zerar no bloco 3? Vejam só, se zerar no bloco 3, a chance de aprovação vai ser muito pequena, porque provavelmente os outros candidatos, muitos não vão zerar. Mais do que isso. Não é verdade, né? Porque a prova diz que no conjunto de todos os blocos, para que o candidato seja considerado habilitado, até para que ele possa fazer aquela prova da segunda etapa que não tem data ainda, ele precisa de uma nota final igual ou superior a 5 pontos no conjunto dos 3. Então alguém vai pensar assim, professor, mas então ele precisa tirar também 50% do bloco 3? Não, é que às vezes o candidato consegue acertar 70% do primeiro bloco, 80% do segundo. Então, quando chegar lá no terceiro bloco, a porcentagem é bem menor, porque daí você dilui, basta que tenha 50% em todos eles. Legal? Então, isso também tem que ser levado em consideração, tá, quando vocês forem estudar. Aí vocês estão pensando, tá, legal, professor, então a gente já compreende essa banca. E como que vocês aí da Prova Concursos podem me ajudar nessa minha jornada? Senhores, vejam só. Nós aqui da Prova Concursos temos aulas, então, em cada uma dessas matérias, divididas em 30 minutos. Então, não cansa. Começou a ficar com sono, enfim, a aula terminou, senhores. Terminou, se quiser, espera, toma um café, enfim, vem para outra aula. Mais do que isso, o senhor pode pegar e assistir as aulas quantas vezes quiser. Ah, fiquei com uma dúvida naquela aula, ou, né, professor falou rápido, quero voltar, quero pegar aquele conteúdo. Volta, não tem problema nenhum. Assista, reprisa a aula. Então, essa aula você pode assistir quantas vezes quiser. Essa é uma das grandes vantagens. Vejam só, aulas curtas e quantas vezes você quiser. Mais do que isso, aulas preparadas de acordo com o teu edital. O professor não pega a matéria e prepara uma aula, não. Ele primeiro vê o teu edital, vê a forma como eles vão cobrar e aí as questões que são trabalhadas, as aulas são trabalhadas com base nisso. Mais do que isso, material extra, os professores disponibilizam material em PDF, ou slides, ou então um texto, né, que contém informações, contém dicas, então isso também é bastante importante, é um diferencial do nosso curso. Outra questão bastante relevante são questões, senhores, que os senhores podem então resolver. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, em que os professores vinculam questões relacionadas aos temas que eles estão trabalhando.
E essa é uma das melhores formas de se estudar para concurso público. Qual? Resolver questões anteriores. Principalmente da mesma banca. Então, estou estudando uma matéria, estudando o processo penal. Eu vi lá que vai cair impedimento e suspeição dos funcionários, dos auxiliares da justiça. Então eu vou pegar tudo que já caiu dessa matéria na VUNESP e vou resolvendo. Por quê? Porque a chance de que as questões venham, não digo idênticas, mas que venham cobrando de uma certa forma, enfim, parecida, é muito grande. Então, resolver questões vale a pena. E aí, nós temos dois diferenciais. Primeiro, o nosso ambiente virtual de aprendizagem vai contar com algumas dessas questões que os próprios professores separam. E segundo, o Prova Concursos tem um banco de dados, senhores, que os senhores podem acessar livremente. E esse banco de dados ele é gigantesco, com milhares de questões cadastradas de várias bancas. Então você pode treinar mais do que só na banca da VUNESP, você pode pegar questões de outras bancas e ir resolvendo. Estudou a matéria, vá lá e começa a resolver questão. E treina, porque esse treino é uma das coisas que mais vai fazer diferença. Os professores. Bem, senhores, os professores são professores com experiência não só na área do direito, o senhor tem experiência no direito penal, no processo civil, no processo penal, mas experiência também em concursos públicos. Isso é talvez o mais importante. Não basta conhecer a matéria, tem que conhecer também concurso, tem que saber como que a banca cobra. E isso os nossos professores, tá? Eles têm esse conhecimento, já estão aí há bastante tempo todos os professores nessa área. Então, também um grande diferencial aqui da nossa equipe. Então, senhores, é isso, tá? Agora, mãos à obra, agora é a hora de estudar, agora a hora é realmente de se dedicar a esse concurso, tá? O que eu convido a vocês é o seguinte, vamos trilhar juntos essa jornada, tá? Não vá sozinho. Ande com uma equipe e ande com uma equipe boa. Então, é isso que nós oferecemos a vocês, tá? Então, quem quiser, junte-se a nós, vamos aí rumo à aprovação desse concurso, rumo à tão sonhada estabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, boa sorte, bons estudos e até o dia da prova.